Oi, tudo bom? Como vocês estão? Como foi o feriado? Aproveitaram? Descansaram? Bom, eu estou aqui de novo para completar nossa semana de aula, tá certo? E como de costume, vamos rezar o nosso Pai Nosso e pedir a Deus que Ele nos guarde, que Ele nos abençoe e nos dê uma boa aula que ilumine tanto a mim quanto a vocês, para que a gente possa juntos transmitir e receber um bom conhecimento, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje é de ciências, certo? Sexta-feira, né? Aula de ciências. E o tema da nossa aula hoje é o solo, tá? Nós vamos estudar, ver algumas coisas sobre o solo, o que compõe, o que faz parte, tá bom? Então, no nosso livro de ciências, o conteúdo está na página 28, tá certo? E para iniciar e para não esquecer, vou passar para vocês as páginas da agenda, da atividade, certo? No livro, a atividade está na página 30 do livro de ciências, ok? Página 30 e 31, certo? Duas páginas de atividade, página 30 e 31, ok? O solo, o que é o solo? De onde se forma? O que faz parte? O que compõe? Você já se perguntou a respeito do chão sobre o qual crescemos e vivemos? Observe a imagem e converse com seus pais sobre os questionamentos a seguir. Então, vocês veem aí uma imagem do solo, né? Mas não é só a parte de cima, onde a gente pisa. Aí essa imagem está mostrando o solo no seu todo, na sua lateral, como ele é a sua formação. De que você acha que é feito o solo em que pisamos? Será que todos os solos são iguais? Como cada solo se formou? São perguntas que vocês vão observar, vão pesquisar e vão responder, tá certo? Todos os seres vivos habitam e vivem na crosta terrestre. Que é isso? Crosta terrestre é a parte de cima do solo, tá certo? É aquela primeira camada, é onde a gente pisa, onde a gente vive, certo? O solo é a superfície sólida da crosta terrestre, onde pisamos, plantamos e construímos, tá? É a parte mais superficial. As rochas da crosta terrestre, pouco a pouco, foram sofrendo transformações devido à ação do vento, da temperatura, dos seres vivos, das águas das chuvas, dos rios e dos mares. Com o tempo, as rochas foram quebradas em pedaços cada vez menores, que se juntaram aos restos de vegetais e de animais mortos, formando assim o solo. Então, a gente fez a pergunta de que é feito o solo? A resposta está aqui. O solo é feito de pedaços de rochas, de restos de animais, que vão se juntando ao longo do tempo e formando o solo.
Na segunda coluna do livro, nós temos a imagem de uma floresta e vemos aí, em separadinho, as partes, as camadas do solo, certo? A crosta terrestre, essa parte onde estão as árvores, onde está o urso, certo? E essa camadinha aqui que está logo em seguida, a gente pode ver restos de animais, restos de plantas que vão se formando. E tem outras camadas. É do solo que retiramos grande parte do nosso alimento e construímos nossa casa. Por isso, nós devemos cuidar muito bem dele. O subsolo. Chamamos de subsolo a camada da crosta terrestre encontrada abaixo do solo. Nele há muitos minerais, como ferro, cobre, o ouro, a prata, bem como combustíveis essenciais, o petróleo e o carvão mineral, ok? Então, aqui tem uma imagem de um funcionário retirando o petróleo do subsolo. A partir do petróleo são fabricados combustíveis como a gasolina. Então, ele retira o petróleo do solo e ele é transformado, ele passa por várias etapas até ele se transformar na gasolina, tá certo? Na página 29, continuando a leitura do texto. O que constitui o solo? O que é constituir? É fazer parte. O que faz parte do solo? Os solos são formados por material mineral, como exemplo, areia e argila, que são fragmentos de rochas. Fragmentos são pequenos pedaços, tá certo? E por material orgânico, restos de animais e vegetais. Então, o que é que compõe o solo? O que é que constitui? Material mineral e material orgânico. Material mineral é aquele que vem na natureza, que está na natureza. E o orgânico são restos de animais, restos de vegetais, certo? Agora nós vamos ver 3 tipos de solo, tá? 3 tipos. Temos o solo permeável, solo impermeável e solo umífero, tá? O solo permeável é aquele solo que se permite penetrar. O solo arenoso possui uma quantidade maior de areia. Areia são fragmentinhos de rochas, certo? Devido à sua composição, esse tipo de solo possui poros entre os grãos de areia que facilitam a passagem da água. Por isso, dizemos que ele é permeável. Então, vamos lá. Poros. O que é poro? Poros são pequenos furinhos. O nosso corpo, a nossa pele é cheio de poros. É por onde sai o suor, por onde a gente libera o suor e algumas substâncias que fazem parte do nosso corpo que saem através do suor. Então, o solo arenoso é o solo composto por areia. Entre um grãozinho e outro de areia tem um espaço que é por onde a água penetra, certo? Por isso chama solo permeável. Por causa de sua permeabilidade, o solo arenoso não acumula água e é pouco úmido. Costuma formar terrenos secos e precisa ser irrigado. Isto é, necessita de que a água de um rio ou um poço leve água até ele. Então, o solo, que ele é permeável, ele fica pouco úmido, certo? Nós podemos lembrar da areia da praia. A areia da praia, ela está em constante mudança. Ora ela está encharcadinha, ora ela está seca. Isso acontece por quê? Porque entre os grãozinhos de areia tem aqueles poros que falou no texto e que permite que a água penetre.
Quando você vê a onda chegar na areia, que ela volta, ela vai embora, a gente não vê que a água, ela some, ela desaparece, ela vai penetrando entre os furinhos, entre os espaços da areia. E ela volta para o mar. Ela não fica ali encharcada, certo? O solo impermeável. Temos como exemplo o solo argiloso, que é feito de argila. Diferentemente do solo arenoso, a argila é composta por partículas menores e com menos espaços entre si, o que permite que ele seja chamado de impermeável. Então, a areia são pequenos grãozinhos, mas ela permite, entre um grãozinho e o outro, ela ter um espaço maior, onde a água penetra. Já a argila, os seus grãozinhos são minúsculos e eles permitem eles não permitem que a água passe com mais facilidade, fazendo com que a água fique retida. Então, ali vira um solo argiloso. É como a argila que a gente usa para modelar, para fazer jarros. Então, por isso que ele é usado para fazer esse tipo de trabalho, porque ele se permite moldar, já que a argila e a água, elas se juntam e ela seca e ela endurece. Se você fizer um castelinho na areia da praia, ele vai desmanchar, não vai? Mas se você fizer um castelinho de argila, ele não vai desmanchar, porque a água, ela fica lá retida e ela endurece a argila. E a areia, a água seca, ficando apenas os grãos de areia, certo? Por ser impermeável, o solo argiloso forma terrenos úmidos, pois retém muita água. Ele precisa ser drenado, ou seja, o excesso de água necessita ser retirado. Isso pode ser feito através de valas ou colocando-se tubos para a água escoar. Então, vejamos. Vimos que no solo permeável, ele é seco e ele precisa ser molhado sempre, ele precisa ser irrigado. Que é isso? Ele precisa, como eu falei antes, ele precisa ser molhado com mais frequência. Já o solo argiloso, que a água fica retida, muitas vezes ela empoça, ela aumenta aquela quantidade de água e prejudica. Então, ela tem que ser drenado. Drenado é ser retirado. Então, são construídos valas, que são umas pequenas aberturas para que a água possa escoar, ou um cano para que a água possa sair para ser retirada desse solo, certo? Então, nós temos termos bem diferentes e que a gente já viu agora. Solo permeável é aquele solo que permite que a água passe por suas partículas. O solo impermeável é o solo que não permite que ele retenha água, certo? Drenar significa o quê? Retirar a água, e irrigar significa colocar água, tá bom? Passemos agora para o solo umífero. O solo umífero contém muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. É considerado um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais e é também conhecido como terra preta. O solo umífero, ele é composto por restos de plantas, restos de vegetais. Toda a vegetação que vai se degradando, ela vai acumulando ali naquele solo. Restos de animais que estão em decomposição, morreram e estão ali em decomposição. Tudo aquilo ali ele vai se misturar e transformar em um solo umífero, que ele é muito bom para o plantio. Então, por isso que quando a gente tem um vasinho em casa, a gente tem que colocar aquele adubo.
para que ele seja, para que as plantinhas possam retirar daquele adubo os nutrientes necessários para ela crescer. Não basta a gente colocar apenas areia, ela não vai se desenvolver completamente, muitas vezes vai morrer. Então, a gente precisa estar sempre colocando adubo. Quem tem planta em casa? Quem tem jardim? Quem que a mamãe gosta de cultivar plantas? Vocês observam que ela sempre está mudando a terra, mexendo na terra, acrescentando mais adubo. Aqui na minha casa eu tenho várias plantinhas. Eu amo plantas, então eu sempre estou dando uma renovada no terreno delas. Elas ficam em jarros, então não tem o ciclo normal de uma planta que está fincada no chão, na terra, certo? Então a gente precisa tratar. Coloca água, coloca adubo, mistura a terra, dá uma podada nas folhinhas, porque a gente tem que cuidar da planta para que ela possa crescer com mais saúde, tá? Lençóis d'água. Os lençóis d'água são águas da chuva que penetram nos solos permeáveis. Ao encontrar as rochas que são impermeáveis, ela forma lençóis d'água no subsolo. Como assim, tia? Quando chove, a água que cai na terra, ela vai penetrando na terra, certo? Ela vai entrando e ela encontra as rochas que não são permeáveis, né? E ela vai se acumulando em algumas frestas. Tem uma rocha aqui, outra aqui, e aqui tem um espaço, ela vai se acumulando aqui. Então, ela vira um lençol de água. Essa água, ela fica ali retida e ela vai formando os lençóis. Esses lençóis subterrâneos correm sobre as camadas impermeáveis e, quando encontram uma abertura, surgem na superfície em forma de fonte ou nascente. Nascente, quem lembra? Lá na aula de geografia eu falei sobre a nascente. Nascente é o local onde o rio vai nascendo, certo? Então, esses lençóis, eles vão se acumulando e vão seguindo um curso. Elas não ficam ali paradas, elas seguem e até elas acharem um local para que elas possam sair. Ali, aquela saída, a gente chama de nascente. As águas dos lençóis subterrâneos podem ser retiradas das fontes ou por meio da construção de poços artesianos. Poço artesiano é um poço que foi cavado, certo? Artesanalmente. Muitas casas ainda têm poços que ele é escavado até encontrar um lençol de água, coloca-se os anéis para proteger as paredes do poço que foi cavado, para que ele não desabe, né? Então, é colocado vários anéis e a gente consegue retirar a água desses poços. Para encerrar a nossa aula, nós vamos fazer uma revisãozinha de todos os conteúdos que nós vimos hoje. Nós estudamos o solo e nós vimos que o solo é a camada, é a faixa de terra onde a gente vive, onde a gente constrói, faz a nossa plantação, brinca, onde os animais vivem, não é isso? A parte do solo que a gente vive é a crosta terrestre. E a gente aprendeu também que o solo é formado por várias camadas. Cada uma tem um tipo de material diferente que compõe aquela parte, não é isso? Nós vimos que o subsolo é de onde é retirado o petróleo e o carvão mineral, que são materiais usados para a nossa vida, certo? Nós vimos também que o que constitui o solo, o que compõe o solo, são os materiais minerais e materiais orgânicos. Os materiais minerais são aqueles fragmentos de pedra, de rocha, ouro, tudo que está lá. E o material orgânico são os restos de animais e
de vegetais. Folhinha que caiu da planta, uma fruta que caiu, o legume, tudo isso faz parte do material orgânico que compõe o solo. Nós vimos que temos 3 tipos de solo: o solo permeável, o impermeável e o umífero. O solo permeável é aquele que se permite que a água penetre, permeie pelo seu caminho, certo? Exemplo desse solo permeável, nós temos o solo arenoso, que é composto por areia. Como exemplo, a areia da praia, a areia que tem no jardim, certo? Solo impermeável é aquele que não permite que a água ela penetre tão profundamente e que vá embora. Ela retém aquela água, né? Então, o solo permeável, a água penetra, mas vai embora. Solo impermeável, a água penetra e ela permanece ali. Ela vai ficando, ela vai saindo muito lentamente, certo? E o solo umífero, que ele é composto por restos de animais e restos de vegetais. E a gente aprendeu também que o solo que é mais adequado para a plantação é o solo umífero, conhecido como terra preta, não é isso? E por último, nós vimos os lençóis d'água. Os lençóis d'água são formados por causa da água da chuva, a água que cai na terra. Da onde essa água vai? Ela vai se acumulando entre uma rocha e outra e vai formando lençóis d'água. Mas a gente também viu que ela não fica ali parada. Ela vai buscando um lugar para que ela possa sair dali e possa voltar para continuar o seu ciclo natural, que é o ciclo da água. E aí ele vai, se forma, vai penetrando até encontrar uma saída. E a essa saída a gente dá o nome de nascente, certo? É ali que ele começa a nascer um rio, um lago ou somente uma nascente de água. Como assim, tia? Porque um rio ele tem um grande volume de água, não é isso? Já uma nascente pequena, ela só fica brotando aquela água ali, ela só fica jorrando aquela água ali. Nós vimos que as águas dos lençóis, elas podem ser retiradas pela nascente ou por poços artesianos, que são poços que são escavados para manter uma casa, uma escola, uma empresa, certo? Então, o nosso conteúdo foi esse. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês, que eu não tenha acelerado, que eu não tenha me apressado, mas caso sim, avisa lá no grupo: tia, a senhora está falando rápido. Tia, Sol, pede a tia Vivi para falar mais lento, tá certo? Pode falar lá. A atividade, lembrando, da página 30 e 31, certo? Nós temos 7 questões simples, tá certo? E que vocês vão encontrar todas as respostas no texto que foi lido, tá bom? Eu espero que vocês realizem com bastante certeza de tudo que você viu. Mas qualquer dúvida, pergunta lá para a tia, ok? Então, eu desejo um excelente final de semana para vocês. Divirtam-se, aproveitem, tá certo? Façam exercício. Vem aí o vídeo do tio Everton, né? Com os desafios dele. Então, procura lá o vídeo e realiza os desafios que ele propõe. A saúde física é muito importante para a nossa saúde, principalmente nesse período que nós estamos mais reclusos em casa, que a gente está mais paradinho. Então, é bom se exercitar para o corpo entender que ele está vivo. Ele precisa sempre estar em movimento, tá certo? Eu espero vocês aqui na próxima semana para mais uma jornada de aulas e que vocês fiquem com Deus e que tudo corra muito bem. E logo, logo a gente estará junto, tá certo? Beijo, tchau, tchau matriz e tchau anexo. Bom final de semana.
Então, vamos fazer uma pequena revisão dos conteúdos que nós vimos hoje. Nós vimos o solo e do que ele é formado, certo? Lembrando, o solo é a camada de terra onde a gente vive, onde a gente cresce, onde a gente planta, onde a gente constrói as nossas casas. O solo é formado por materiais minerais e vegetais, certo? Os minerais como pedras, rochas, ouro, prata, tudo isso é encontrado no solo. E os vegetais, que são restos de vegetais,